Queria que você falasse sobre essa história de amor, né, que é o Castelo de Papel. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos. Eu tenho um carinho especial por Minas Gerais, onde não só tenho muitos leitores, muitos amigos, mas a cada vez que venho, aprendo alguma coisa, o que é de fundamental importância para quem gosta de história e para quem gosta de aprender. Eu, como eu acho que alguns de vocês sabem, quem está acompanhando, enfim, o que eu venho fazendo, eu passei a adquirir uma certa intimidade com a família imperial. Obviamente, isso tudo nasceu de um certo acaso. Eu moro numa fazenda, numa chácara, nas proximidades de Petrópolis, o que me deu acesso regular ao arquivo do Museu Imperial, que é um dos arquivos mais preciosos que nós temos. Então, obviamente, a história começa lá atrás, com o Príncipe Maldito, aquela figura fantástica do Pedro Augusto e toda a movimentação em torno do 15 de novembro, do golpe de 15 de novembro. Depois tive a oportunidade de estudar, de me aproximar um pouco de Dom Pedro II, que tem uma excepcional biografia feita pelo José Murilo de Carvalho, quando estudei a relação dele com a Condessa de Barral, que é uma baiana absolutamente pioneira na sua forma de ser, na sua luta pela abolição, e que certamente influenciou muito o casal Isabel e Gaston II. E, finalmente, por sugestão, inclusive, de uma querida amiga, Luciana Vilas Boas, que é uma editora, ela me disse: Mary, vamos fazer uma história da Princesa Isabel? Eu achava que a Princesa Isabel era aquela velha figurinha empoeirada que está em todos os livros didáticos, que todo mundo conhece, braços abertos, assinando a lei do 13 de maio, mas intuía que não devia ser só isso. E aprendi também, fazendo biografias, que as biografias entrelaçadas são muito mais interessantes porque elas nos permitem ver um personagem através do olhar de outro personagem. E aí me interessei em fazer a biografia do casal, ver como é que eles se relacionavam, quem eram eles, como é que era o dia a dia do palácio. Mas todo mundo que conhece um pouco de história, que gosta de escrever, sabe que essas vontades, esses desejos, eles não se materializam como a abóbora da gata borralheira que vira uma carruagem. A gente tem que achar documentos, tem que ir atrás de documentos. É preciso que os documentos falem, né, se nós conseguimos, de fato, colocar de pé as hipóteses que temos. E aí eu tive uma iniciativa que achei também interessante, que foi a de ir para a Bélgica e para os arquivos da Casa Real Belga, onde nós temos, talvez, um dos depósitos mais ricos e mais interessantes de correspondência da família Orleans. Vocês sabem, o Luís Filipe de Orleans foi o rei dos franceses, né? Ele, obviamente, ele volta ao trono depois da queda de Napoleão. Primeiro sobe um rei Bourbon e depois ele assume, porque há, obviamente, uma reação muito forte ao que os Bourbon representavam de antigo regime, de exploração, enfim, da aristocracia do restante da população. E ele assume, então, como o rei dos franceses, um rei liberal, um homem que abria sua casa. Ele era, de fato, uma personalidade muito interessante. Ele gostava de abrir o castelo, mostrar os salões para os camponeses que queriam visitar, mostrava o quarto onde ele dormia com a rainha Dona Amélia, andava de guarda-chuva pendurado no braço pelo meio da cidade, sofreu vários atentados, não tinha medo de nada. Era uma figura interessante, um grande militar, um homem de armas, que tem vários filhos, que ele faz, inclusive, lutar nas guerras todas pelo norte da África, onde a França vai acabar conquistando a Argélia. Então, é o arquivo dessa família, que é um arquivo riquíssimo. Aliás, quando a gente fala em correspondência no Brasil, é bom a gente ter cuidado com o que está falando. A rainha Dona Amélia, só para vocês terem uma ideia, escrevia 1000 cartas por mês. Nós não temos no arquivo de Petrópolis nem 1000 cartas da família imperial reunidas. Quer dizer, a noção de correspondência para a aristocracia europeia não tem nada a ver com o tipo de correspondência que a nossa família imperial vai manter com a Europa. Então, lá eu mergulhei nessa documentação fantástica para ver como é que o Brasil era visto de fora. O que era o Brasil, né? A quem podia interessar o Brasil? Quais eram os monarcas europeus que queriam que os seus filhos viessem para o Brasil casar-se
com uma princesa brasileira. E eu posso dizer a vocês que o problema da escravidão foi certamente um dos maiores empecilhos para que o Brasil fizesse um papel melhor na Europa ao longo do século XIX. Em toda a correspondência, quer da Maria Amélia, quer do próprio Namur, o conde Namur, que é o pai do nosso Gastão de Orleans, essa família toda, os Joinville, que é irmã do Dom Pedro II, casada com o príncipe de Joinville, todos eles se referem com muito embaraço, né, da situação de um império escravista, o último império escravista. Então, a escravidão sempre foi uma mancha. A Condessa de Barral, eu já tinha tido a oportunidade de me aproximar desse temperamento abolicionista dela. Aliás, o pai dela foi um dos primeiros abolicionistas. Ele vai para as cortes de Lisboa tentando justamente propugnar o fim da escravidão em 1820 e pouco. Ela herda esse temperamento. Ela mesma escreve para Isabel várias vezes, para o Gastão, pedindo, por favor, para eles botarem um fim na mancha, né, nesta mancha que descoloria a face do Império Brasileiro. Então, a correspondência é muito interessante, não só porque ela conta a juventude desse príncipe, que é um príncipe pobre, né? O Namur foi o filho mais pobre de Luís Filipe de Orleans. Ele teve vários filhos. As meninas fizeram casamentos estupendos, que inclusive, as nobilitaram em termos de patrimônio. E alguns dos príncipes de Orleans herdaram fortunas incríveis de parentes, padrinhos. Quem conhece o castelo de Chantilly, perto de Paris, sabe que esse é um castelo de um irmão, justamente do Namur, de Namur, que havia herdado uma fortuna de uma tia milionária. Mas o Namur, ele era pobre, o pai do nosso Gastão de Orleans era um príncipe pobre, casado igualmente com uma princesa pobre. Então, dentre esses filhos, né, ele é certamente aquele que tem a situação financeira mais desigual, mais incômoda, mais apertada. E é muito interessante, a gente acha que dinheiro é um assunto no qual não se fala, podia não se falar, mas se escrevia muito. Então, a correspondência toda dele, muito preocupado com as despesas domésticas, sobretudo depois que eles vão para o exílio na Inglaterra. A rainha Vitória os salva, entre aspas, manda um barco buscar a família de Orleans, que havia fugido no meio de uma tempestade de chuva e neve, num inverno terrível. O Gastão tem memória disso, ele conta como foi a saída dele, com 6 anos de idade, de uma Paris sublevada, camponeses que entraram no palácio, queimaram o trono, invadiram os armários, arrancaram as roupas, enfim, da família real, levaram a prataria, enfim, ele viveu, né, o drama, e é interessantíssimo, porque ele vai viver essa fuga em Paris aos 6 anos, e depois, no 15 de novembro, ele vai também viver uma situação de fuga, enfim, de exílio. Eles têm que sair no meio da noite também, numa situação bastante dantesca. Mas o que pensavam os franceses do Brasil, né? Ninguém queria que o Gastão de Orleans casasse com aquela que era chamada de negócio número 1. Isabel não tinha nome, tampouco a Leopoldina. Elas eram tratadas na correspondência desses príncipes franceses como negócio número 1 e negócio número 2. E todo o esforço é de que a Isabel se case com o Saxe-Coburgo, que depois vai se tornar marido da Leopoldina, conta essa história toda no Príncipe Maldito, que pertencia a uma das famílias mais importantes, mais ricas, mais poderosas. O marido da rainha Vitória, o Alberto, era um Saxe-Coburgo, e os historiadores europeus usam, sem meias palavras, o adjetivo, eram os garanhões mais importantes da aristocracia europeia. Eles fizeram grandes casamentos, né, sempre com herdeiras de muito poder, de muito dinheiro, e todo mundo, então, queria que o jovem Augusto de Saxe-Coburgo ficasse com o negócio número 1. Seria, digamos, a realização do sonho dos Saxe-Coburgo de terem um trono na América do Sul. O Maximilian de Saxe-Coburgo já havia passado pelo Brasil. Enfim, a América do Sul estava nos planos dessa família.
Acontece que o Augusto não tinha nenhum interesse e a mãe dele, isso tudo está no livro, a correspondência, as cartas reproduzidas com a mais absoluta fidelidade, a mãe dele começa a se apavorar, ela começa a dizer, olha, não quero, isso aí é realmente uma furada total, não quero que o meu filho vá para essa fazenda escravista, isso é um terror, nós vamos perder o nosso filho, não quero ele no Brasil de forma nenhuma. E, através dessa correspondência, a gente vai vendo como o Império do Brasil era visto. E a gente fica sabendo também que o Dom Pedro II já estava correndo atrás de maridos para as filhas dele e que ele não conseguia, que ele estava com muita dificuldade de arranjar maridos, de boa estirpe, de boa família na Europa. O Gastão, por outro lado, além de ser um menino que tem uma infância muito despossuída, comparada, sobretudo, com os primos, que eram riquíssimos, eu conto toda a infância, um pai rigorosíssimo, que o submetia. O Namur tinha mania de transformar os dois filhos, tanto o Gastão quanto o irmão, o Duque de Aumale, em grandes militares. Então, fazia os meninos, por exemplo, largava os meninos no meio do rio Tâmisa, em pleno inverno, e os meninos tinham que ir nadando para as margens do rio, porque era uma forma de mostrar força física. Os meninos faziam ginástica de manhã até de noite, sofriam o que ele chamava de processo de defenestração. Os meninos eram amarrados por cordas e eram lançados, então, do último andar do castelo onde eles estavam no exílio na Inglaterra, para perder o medo de altura. Então, é interessante, o livro vai mostrando isso, dois pais extremamente intrusivos, o Namur querendo transformar os filhos em militares brilhantes, que não foram. A vida, sobretudo, do Duque de Aumale foi um desastre completo, vou já me referir a isso. Mas o Gastão, já aos 17 anos, está servindo nos exércitos de Espanha, um pedido endereçado ao tio, o Duque de Montpensier. Então, colocam ele lá num batalhão. Ele quer enfrentar, ele quer participar das guerras, enfim, que estão tendo lugar no norte da África, mas ele tem um papel realmente muito tímido nesse momento. Ele tem um papel, ele é um garoto, ele já é surdo, ele escreve para o pai dizendo que ele não ouve passar as balas, mas o pai exigindo sempre que ele se destaque como militar e ele detestando a experiência na Espanha, as cartas todas são de lamúrias permanentes, ele detesta o lugar, ele tem dores de garganta permanentes. Enfim, é uma juventude muito complicada, de um menino que é cobrado sistematicamente pelo pai, ele havia perdido a mãe. O pai tem paixão pelo segundo filho, o Duque de Aumale, se interessa mais pelo segundo filho do que por ele. E, portanto, ele é aquele jovem príncipe pobre que não tem muito o que fazer na Europa, quer dizer, ele não é absolutamente visto como um bom partido pelas casas de sangue, e ele vem para o Brasil, então, sem saber o que vai acontecer. Muito interessante isso. Recentemente, o Dom Tasso de Saxe-Coburgo publicou um livro também sobre os equívocos desses casamentos. Acreditava-se que a Isabel havia escolhido pelo coração, não foi nada disso, foi um negócio, e o Duque de Nemours escreve o tempo todo dizendo para o filho: você cuide dos seus negócios, você cuide dos nossos interesses. Quer dizer, esse era um casamento que, de alguma maneira, tinha que refletir, sob o ponto de vista financeiro, para a família. E ele dá detalhes: olha, você tem que pedir uma pensão, essa pensão tem que ir para o Banco Coutts, em Londres. É muito interessante como esses detalhes muito íntimos da vida financeira da família vão emergindo da correspondência. Não preciso dizer a vocês, todo mundo aqui que conhece um pouquinho de história do século XIX, sabe que os casamentos no século XIX eram tradicionalmente arranjados nas elites e as mulheres se apaixonavam pelos maridos muito antes de conhecê-los, né? Porque o importante no século XIX não era você casar apaixonado, era você estar apaixonado pelo amor. O casamento, a maternidade, a própria cerimônia do matrimônio, tudo isso significava para a mulher uma grande realização. E eu digo que, se hoje as pessoas têm que obrigatoriamente casar-se amando, naquela época isso não era necessário, mas era fantástico quando as pessoas conseguiam se amar depois do casamento. E é exatamente o que acontece com esses dois jovens. Ela se apaixona por ele imediatamente. Já as primeiras declarações dela são de uma mulher visivelmente enlevada, encantada. Ela é jovem, muito jovem, não tinha experiência nenhuma, não tinha vida social alguma. Isabel nunca tinha ido ao teatro, nunca tinha saído na rua até conhecer o marido dela. E ela fica realmente muito enlevada. E é muito curioso a gente ver as reações dela,
registrando esse enlevo, esse amor ingênuo, puríssimo, e ele muito metódico, muito lúcido e muito claro, escrevendo ao pai e à irmã, dizendo: olha, minha noiva é feia, mas eu acho que eu tenho um império pela frente, isso aqui me serve, vou ficar por aqui, e contrariando totalmente a ideia da família Orleans, que não era absolutamente a de perder, porque eles usam esse verbo várias vezes, perder um filho para o Império Brasileiro. Mas, enfim, eles se casam. Eu conto, inclusive, porque eu fiz muita pesquisa em jornal, que foi a cerimônia do casamento, uma cerimônia marcada por uma série de gafes, uma série de equívocos. Realmente, a corte estava mal preparada. A nossa corte era uma corte muito pobre. Esses dois príncipes estrangeiros, que vêm de cidades importantíssimas, né, estranham. O Augusto de Saxe-Coburgo morava em Viena, uma das capitais mais importantes da Europa no século XIX. O Gastão morar em Paris até os 6 anos e depois muito próximo de Londres. Então, estavam acostumados, de fato, com aquela vida, enfim, de altas festas, palácios mobiliados com quadros de excelência, esculturas magníficas, serviços de prata e de ouro. E aqui, realmente, uma grande singeleza, uma grande pobreza. Há um grande estranhamento por parte do Gastão, mas ele rapidamente se adequa ao que ele vai chamar de rame-rame. Né? Ele diz que ele é muito feliz, ele declara isso já nas primeiras cartas que ele escreve para a Europa, e ele vai se adaptar, então, àquela vida cotidiana, sem muitas emoções, zero vida social. E é muito interessante, essa foi uma descoberta que eu fiz também, a tensão que se estabelece desde a época do casamento entre Gastão e Dom Pedro II. Eu não consegui, nem relendo todas as biografias de Dom Pedro II, nem a última do José Murilo de Carvalho, entender de onde vem a implicância ferina, né, que o sogro tem pelo genro. Eles se declaram guerra, eles se casam em outubro, já o Natal já é complicado, porque o Dom Pedro quer que eles desçam para a festa de Natal e o Gastão determina que eles vão continuar em Petrópolis, lá no rame-rame feliz, na lua de mel que eles estão vivendo. E, a partir daí, né, há uma série de tensões e de conflitos e de asperidades que vão, de certa maneira, modelando o caminho que esse jovem casal vai ter que percorrer. Bom, eles vão para a Europa, em lua de mel. O livro tem esse aspecto interessante também. Eu não conto só a história da cidade, da corte do Rio de Janeiro, essa corte que tem uma cidade africana dentro da corte. Isso é muito interessante. A gente esquece, mas o século XIX, no Rio de Janeiro, é a época de uma cidade africana, com os seus zungus, com os seus quilombos à volta da cidade, com os seus cantos de encontro das várias nações africanas. Né? E, a partir de 1870, todo mundo sabe, o grande recrudescimento do movimento republicano e abolicionista. Mas, antes disso, uma cidade nitidamente africana, que Isabel e Gastão não veem. Né? Os escravos, os cativos que trabalham no palácio não têm nome. É a negrinha a quem eu dei um presente de casamento, ou mandei vir os negros de São Cristóvão, ou mandei os pretos da Condessa de Barral para não sei aonde. Quer dizer, são pessoas sem rosto. Né? Não há nenhuma ligação, nenhuma identificação. São pessoas que estão ali à volta. É como eu digo, é essa cidade africana que é tão forte, mas é absolutamente invisível aos olhos de Isabel e de Gastão. Enfim, eles vão para a Europa. Quando eles voltam, a Guerra do Paraguai estava declarada. Dom Pedro já havia partido com Augustinho, que era uma figura engraçada, divertida, o Augusto de Saxe-Coburgo, grande caçador, excelente atirador, e, enfim, o pessoal da tropa adorava, ele era, parece que uma figura muito divertida, e o Gastão fica muito abespinhado de ter sido deixado para trás, e embarca imediatamente para encontrar com o sogro. E aí também eu tive o trabalho de ler todas as cartas que ele escreveu, não só para Isabel, mas para o pai dele na França, para a irmã, para os tios, né, da Guerra do Paraguai. E o que a gente vê é uma sobreposição de equívocos entre genro e sogro o tempo inteiro. O Gastão, na tradição familiar, militar, dos Orleans, querendo ir para a frente de batalha, e querendo se destacar, e querendo dar provas, sobretudo, do carinho que tinha pelo Brasil.
Brasil. Ele, afinal de contas, não só tinha esposado a herdeira do trono, mas ele tinha esposado um país, e ele queria demonstrar isso. E o Dom Pedro sempre muito avesso à participação dos genros em qualquer coisa. E aí é muito interessante também, porque a gente começa a perceber a Guerra do Paraguai por um outro ângulo, né? Que é o ângulo da vida cotidiana do imperador que vai visitar as suas tropas. E é óbvio que os genros detestavam aquelas saídas com o imperador, porque ele fazia coisas, segundo eles, totalmente incompreensíveis. Quer dizer, em vez de estar junto aos homens de armas, ele preferia percorrer os cemitérios, né? Ou então visitar os proprietários de terra, ou visitar as escolas, coisa que ele gostava muito de fazer. Então, há muitas queixas. A gente começa a ver essa guerra vivenciada também através de uma outra documentação. Enfim, não quero me alongar, porque, obviamente, as perguntas, espero que a gente possa conversar, mas tudo começa a se complicar também com a esterilidade, sua adesão à esterilidade da princesa Isabel. Ninguém sabe se era ela ou ele, mas isso começa a preocupar, e começa a preocupar, sobretudo, no momento em que os republicanos estão se organizando e fundam o seu primeiro jornal, e eles são ali absolutamente impiedosos com ela, que era uma jovem sensível, doce, agradável, voltada para as atividades do lar, para as atividades domésticas, adorava o marido. Aliás, eu coletei várias das cartinhas dela para ele durante a Guerra do Paraguai, ela dizendo que sentia falta dele na cama à noite, das carícias dele, do vazio no travesseiro, que ela beijava os olhinhos dele, a boquinha dele. É divertido a gente perceber esse lado humano da princesa Isabel, tão feminino, né? Uma mulher tão apaixonada. Então, as cartinhas estão todas lá no arquivo do Museu Imperial. Mas ela não engravida de jeito nenhum. Então, começam as peregrinações. Ela vem aqui ao sul de Minas, às estâncias, em busca de águas milagrosas, promete a construção de uma igreja a Santa Isabel da Hungria, se ela conseguir engravidar. Mas, realmente, o problema dela se resolve quando ela vai para a Europa, conselho, inclusive, da Condessa de Barral, para fazer tratamentos. E lá, finalmente, ela, depois de um périplo, inclusive, muito religioso, porque Isabel, depois da morte da Leopoldina, torna-se religiosa e agrava-se a sua religiosidade nesse momento em que passo a contar para vocês. Ela consegue finalmente engravidar, escreve ao pai dizendo que gostaria de dar à luz em Paris, com obstetras franceses. A gente sabe que, nesse tempo, a obstetrícia no Brasil ainda não empregava éter, o sistema de parto ainda era bastante tradicional, ela temia tudo isso. E aí o Dom Pedro realmente dá uma escorregada feia, porque ele escreve para ela dizendo que não, que ela teria que dar à luz aqui ao Brasil, ela tinha que vir ao Brasil, que ela tinha que pegar enfim, o vapor, voltar. E não adiantaram cartas da tia Francisca de Joinville, da própria Condessa de Barral, implorando para que a menina ficasse em Paris. Ela vem dar à luz aqui. É um episódio terrível, a gente vê que ela sofre horrivelmente, ela está profundamente angustiada, as cartas do Gastão para o pai, preocupado com o estado dela. Obviamente, o parto é um desastre, e a Luísa Vitória, que é a nossa primeira princesinha brasileira, filha de Isabel, morre com um cordão umbilical enroscado no pescoço, e ela fica absolutamente destruída. É um momento de profundo pesar para essa mulher. E eu lembro a vocês uma época em que a maternidade era tudo. Quer dizer, uma mulher estéril, ela tinha um peso, ela sofria o peso do preconceito social, do preconceito da sociedade, e é um momento, volto a dizer, em que os republicanos agridem ambos, o casal, de maneira muito indelicada, através da imprensa, e dizendo, enfim, que os Bragança nunca dariam herdeiros ao Brasil, e eu publiquei esse artigo, que é extremamente virulento. Ela toma-se de ódio do pai, né? Muito interessante, eles se afastam completamente, vão para Petrópolis. No aniversário de morte da Luísa Vitória, ela escreve ao pai pedindo que ele não vá vê-la, né, que ele não vá visitá-la. E a gente vai vendo, então, que esse casal ele vai adquirindo uma vida própria, eles são extremamente ligados, eles têm uma agenda comum, gostam das mesmas coisas, um pouco de leitura, nada de muito especial, leem os romances que estão sendo publicados. Eu lembro que Joaquim Manuel de Macedo é um grande amigo de Gastão, era um liberal, eles se correspondem, né? Gastão censurava muito a leitura de Isabel, não deixava ela ler coisas feias. Então, realmente, até na biblioteca lá do museu, a gente vê que são romances, livros de oração, livros religiosos. Não há, digamos, uma densidade intelectual, não podemos imaginar um casal preparado intelectualmente. Não, gostavam de amenidades. Mas se gostam muito, são muito felizes, vão muito a Petrópolis, ela tem um pequeno círculo de amigos e viajam muito para a Europa, né?
Eles vêm e vão várias vezes até ela começar a assumir as regências. E aí a documentação torna-se muito interessante, notadamente no que diz respeito às cartas que ela escreve sobre a regência, quer para o pai, quer para o sogro, quer para a própria Condessa de Barral. A vida política para Isabel sempre foi sinônimo, palavras dela, de uma vida de cão. Ela dizia que ela estava cansada, não gostava das regências, era algo que a fatigava, era algo que a desgostava. Ela se limitava, né, a assinar títulos, distribuir títulos de esmolas. Quer dizer, ela não tem nenhuma participação naqueles que eram realmente os problemas nacionais da época. Culpa dela, de forma nenhuma. O imperador se encarregou de afastar o casal Isabel e Gastão de todas as atividades políticas, as situações constrangedoras, inclusive, do Gastão vir de Petrópolis para participar de reuniões de ministério em que Dom Pedro simplesmente vedava a entrada dele. A Isabel conhecia muito pouco de política e a gente percebe que ela se limita a assinar, enfim, os documentos mais superficiais. Quem faz o grosso realmente é o ministério. E ela, sobretudo, se gaba de que quem fazia as papinhas para ela era o Gastão, ou seja, na hora de pegar a coisa mais pesada, ela não precisava, porque o Gastão já teria feito a papinha, quer dizer, já teria lido os documentos mais, enfim, mais consistentes, já teria decifrado para ela as questões mais candentes. Não há nenhum registro de envolvimento da princesa Isabel com a abolição até o mês de janeiro de 1888. Eles vêm e vão da Europa várias vezes, eles são cobrados sistematicamente pela família do Conde de ter uma atitude em relação à escravidão. Tudo isso está fartamente documentado no livro. Eles não revelam, digamos, nenhuma propensão ou nenhum interesse pelo tema. Eles, quando voltam, sobretudo, da última viagem com o Antônio, que é o terceiro filho nascido, eles passam por Recife, onde o movimento abolicionista já era incendiário. As grandes figuras, quer liberais, como Joaquim Nabuco ou José Mariano, quer republicanas, como Rui Barbosa, já tinham incendiado o Nordeste. E eu lembro a vocês, e explico isso bem no livro, quer dizer, é um momento também de fácil, né, para se falar de abolição no Nordeste do Brasil, porque os engenhos de cana já estão em fogo morto, os escravos, as senzalas estavam vazias, porque os escravos haviam sido vendidos para os grandes cafeicultores do Sudeste. Então, era mais fácil também falar em abolição no Nordeste do Brasil. Mas eles são recebidos em Recife realmente com demonstrações, solicitações e pedidos, né, de que eles interferissem no sentido de fazer alguma coisa pela definitiva abolição. Quando ela está na regência e ela assina a lei do ventre livre, ela não participa absolutamente dos debates, ela se limita a assinar a lei, ela não tem qualquer participação direta, é uma definição do Ministério, isso também eu mostro que está fartamente documentado. E uma explicação que se deu durante algum tempo, enfim, por Isabel não estar tão a par dos assuntos políticos, seria o fato dela ser mulher. Eu também contradigo essa tese e mostro no livro que, a partir de 1860, 70 e 80, no Brasil, há jornais feitos por mulheres, há mulheres que, inclusive, se envolvem diretamente, quer no processo republicano, quer no processo abolicionista, publicam, inclusive, jornais femininos, né, lutando pela abolição. Há sociedades de mulheres abolicionistas que são fundadas em todo o Nordeste. O Ceará, inclusive, é o primeiro a abolir a escravidão no Brasil, e a Isabel, portanto, é bastante pressionada nesse sentido, mas ela também não toma conhecimento, se afasta. Há uma viagem que eles fazem a São Paulo, perdão, 1 ou 2 anos antes também da assinatura da lei. Eu lembro aos senhores que São Paulo era um grande quilombo nesse momento. Santos havia se tornado um quilombo a céu aberto, com grandes jornalistas negros escrevendo em favor da abolição, Lopes Trovão e outros. Enfim, há todo um sentimento em favor da abolição. O Eduardo Prado, inclusive, libertando 6.000 escravos, dando alforria, distribuindo alforria. Ele, mais tarde, será ministro quando cai o Cotegipe. Quer dizer, o Brasil todo está favorável à abolição.
e eles continuam fazendo ouvidos moucos. O registro dela no diário dessa viagem diz respeito apenas à beleza dos jardins que ela havia visto, o gramado bem aparado. Quer dizer, os debates que iam nas câmaras da cidade de São Paulo que eles visitam, que era como indenizar escravos, como deixar imigrantes entrar no Brasil, nada disso ultrapassa essa redoma na qual o casal vive. A partir de janeiro de 1888, André Rebouças, que é um querido amigo, se instala em Petrópolis, né, num hotel que fora bastante frequentado por Dom Pedro II e a Condessa de Barral, e ali ele registra no diário dele primeira manifestação de Isabel, e ele chama Isabel de Isabel I, porque ele é um grande apóstolo do Terceiro Reinado, em favor da abolição. Quer dizer, até ali, nós, historiadores, podemos dizer claramente que não houve registro de nenhuma manifestação da princesa nesse sentido. E essa primeira manifestação dela teria sido uma batalha de flores, né? Alguns historiadores atribuem batalhas no plural. Não houve. Houve uma única, registrada criteriosamente pelo Gastão, em carta, com a Condessa de Barral. Eles haviam combinado, inclusive com o pessoal das embaixadas, fazer um cortejo de carros enfeitados. Ela manda enfeitar o carro lá no palácio, não fica satisfeita, manda vir do Rio de Janeiro o famoso Glasiu, que é o grande jardineiro, o grande paisagista, que então faz uma belíssima decoração no carro deles, e com Gastão, uma dama de companhia, e os meninos, eles saem à rua. Só que é janeiro. Quem mora na serra, como eu, conhece as tempestades de verão, que são absolutamente aterradoras e que acabam com qualquer batalha, se torna uma batalha rapidamente. E eles saem, então, para a Avenida Keller, a atual Avenida Keller, e ali cai uma tremenda chuva, e rapidamente o carro contorna e volta, porque o vestido dela está desbotando, ele fica preocupado que as crianças fiquem gripadas. Então, a Batalha de Flores acaba em 15 minutos. E depois ela faz 2 pequenos bailes. O Gastão registra que são praticamente inócuos, nunca acoitaram escravos fugidos no Palácio de Petrópolis, nunca receberam aquilombados no Palácio de Petrópolis, eles recebem apenas 3 escravas fugidas de uma casa vizinha que eles dão de comer. Quer dizer, essa grande participação da Isabel nesse momento da abolição não se vê. Né? Ela desce, então, no 13 de maio para a assinatura da lei, e ali ela tem um momento de grande emoção, sempre muito católica, quer dizer, entendendo a abolição como algo que um cristão deve fazer pelo outro, numa visão extremamente humanista, mas tanto ela como Gastão são, inclusive, muito alheios ao projeto que o André Rebouças oferece para eles, propondo, sobretudo, uma solução para a inserção daqueles 300 ou 600 mil cativos que ainda existiam entre o sul de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, que depois vão migrar para as grandes cidades e tornar-se, para o horror da burguesia da época, desocupados, ladrões, etc. Então, tudo isso é ignorado. Um mês depois, eles estão completamente envolvidos pelo grande acontecimento familiar, que é a comunhão do filho mais velho, Pedro Baby. É muito interessante também, através da documentação, a gente vê a evolução desses jovens príncipes, né? As várias personalidades. Então, esse menino que teve muita dificuldade ao nascer e que ficou praticamente, a Condessa de Barral, que ele fica praticamente 1 hora desacordado, que ela tem que sacudi-lo e banhá-lo até ele voltar a si, obviamente. A sequela ficou naquele braço paralisado, que ele vai ter a vida toda. Esse menino tem uma enorme dificuldade de alfabetização. O Gastão fica histérico, porque ele tem um pai muito rigoroso, volto a dizer, e cada vez que eles levam o príncipe para Paris, e o avô, então, interpela, indaga e quer saber das notas, e o menino escreve Deus com letra minúscula, escreve camelo com 2 L's, enfim, isso tudo está registrado nas cartinhas do Gastão e está tudo publicado. Parece que a figura interessante, e esse eu acho que é um príncipe que merece uma biografia boa, é o Antônio, segundo filho, um rapaz de grande personalidade, que desde pequeno se sobressai, ele é extremamente tenaz, corajoso, peita 8 horas em cima do cavalo, enquanto os outros não aguentam nem meia hora, é companheiro do pai nos passeios
que o pai faz. Enfim, é um menino com uma personalidade bastante forte, e de muito fácil e ágil aprendizado, isso também está muito registrado. E o Antônio é um menino frágil, de saúde frágil, constantemente resfriado e doente, inspirando toda a sorte de cuidados com a família. Enfim, o 15 de novembro chega, o baile da Ilha Fiscal é, por assim dizer, um momento de apagar das luzes desse império. Eu digo que o relógio bate as horas do fim do império nesse momento. Dom Pedro, depois que retorna da Europa, e ele estava muito doente no momento da assinatura da Lei Áurea, ele é recebido com carinho, mas o movimento republicano, e isso é uma coisa que eu trato bem no livro, quer dizer, alguma coisa que vem se concretizando há quase 20 anos. Né? Eles começam em 1870, unem-se aos abolicionistas, unem-se aos maçons, que são extremamente ativos e que têm figuras, né, que transitam de um movimento para o outro, como é o caso do Saldanha da Gama, figuras importantes no Rio de Janeiro, e que vão, então, contaminando a sociedade. Eu lembro que não são só as elites que vão ser favoráveis ao golpe republicano, mas há uma identificação da monarquia com tudo que era passado. Eu mostro também bem, né, e faço uma comparação o tempo todo com o que está acontecendo na Europa. E essa é a época dos telégrafos, é a época das informações rápidas, dos correspondentes internacionais escrevendo em jornais no Brasil e sobre o Brasil, fora do Brasil. Então, sabe-se, por exemplo, que é o fim dos impérios na Europa. Os impérios vão caindo como castelos de cartas. Né? É o momento, inclusive, em que começam a haver atentados contra aristocratas importantes. A Cícia Imperatriz vai ser assassinada anos depois. Logo depois nós vamos ter o início da Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, é um momento de um fervilhamento. A Comuna de Paris tinha tido lugar e o Gastão e Isabel estavam lá nesse momento. É um momento em que os movimentos operários estão francamente organizados, em que se lê Karl Marx, né? Em que o Partido Comunista também tem uma fisionomia, e é muito curioso que a filantropia que a Isabel vai trazer para o Brasil, fundando creches e preocupando-se com o destino de crianças pobres, é muito inspirada da filantropia europeia, que eu lembro aos senhores, nasce da preocupação da burguesia europeia, que havia se enchido de dinheiro, sobretudo durante o período de Napoleão III, e os grandes industriais, que são também homens no Ministério de Napoleão III e que são homens de negócio e que são banqueiros, eles entendem que, se não houver creches, hospitais, escolas, esse operariado irá se tornar comunista e irá combatê-los. Então, espraia-se, né, notadamente na França, para onde eles vão recorrentemente, esse sentimento de que a filantropia pode ser um curativo, a filantropia pode retardar movimentos sociais, que é preciso apaziguar, pacificar, edulcorar a raiva, o ressentimento que as massas têm em relação às elites. Então, a Isabel ela está também banhada nesse clima. Eu falei para vocês, o livro tem tanta coisa, o Duque de Aumale, que é o irmão do Gastão, ele vai se casar com uma beldade austríaca, que só falta colocar chifre na sola do pé desse pobre irmão, que, afinal de contas, tinha que ser viril, macho, fantástico. Ele não participa de nenhuma batalha, tenta suicídio 2 vezes, mas ela, depois, para se redimir de ter tido um filho bastardo com um médico da corte vienense, mergulha de cabeça também na filantropia, vai fazer caridade e acaba morrendo naquele famoso incêndio que há em Paris, num grande bazar de caridade, que era tradicionalmente feito por senhoras, aspas, de sociedade. Então, esse clima todo é que, de certa maneira, vai impregnar a Isabel, que ela vai trazer para o Brasil, que ela vai tentar implementar em Petrópolis, junto com as suas amigas e através dessas atividades filantrópicas. Só que nada disso, né, é absorvido, pensado, interpretado, apropriado pelas camadas médias e pela opinião pública, que é muito forte, é um momento de muito jornalismo. Eu lembro aos senhores, há muitos jornalistas negros, há muitos jornais feitos por jornalistas negros e por jornalistas republicanos. Nada disso é percebido
como algo de digno, humanitário, bonito, né? O que sequer são mudanças. E eu mostro isso claramente no livro, e recorro a Gilberto Freire para fazer aquele inventário de novidades que vão tomando a cabeça das pessoas, né? Então, por exemplo, a troca do pinico pelo water closet, a troca da cachaça pelo uísque, pela cerveja, a chegada dos restaurantes, das companhias italianas, né, que vêm fazer espetáculos no Rio de Janeiro, a moda também, francamente, europeia, todos os instrumentos músicos, né, que vão inundar as casas, não mais do piano tocado pela Iaiá no início do século, mas agora pelas vitrolas que são importadas. Enfim, há uma vontade de mudança muito grande, e essa vontade de mudança, mais até do que qualquer falta de simpatia pelo imperador, que vai acabar empurrando o movimento republicano e apresando o golpe republicano. Não é que não houvesse simpatia, ele volta da Europa, ele tem a simpatia da população, mas ele não tem o respeito, e tudo que o império passa está associado ao arcaísmo, à tradição, à falta de mudanças, e tudo o que se quer no Rio de Janeiro, nesse momento, são mudanças. O exército está pensando nisso, os maçons estão pensando nisso, os monarquistas liberais que querem, que compreendem que a escravidão vai acabar e que é preciso mão de obra estrangeira na cafeicultura, estão pensando em como trazer imigrantes do exterior para o Brasil. É o momento também do aparecimento do espiritismo no Brasil. Então, o catolicismo não é mais a única religião. Nós temos os protestantes, temos os espíritas, temos as religiões afro, que vão também pipocar em toda a parte enfim, do país. É um momento de enormes mudanças, e é isso que, de alguma maneira, vai acabar fragilizando a família imperial. Obviamente, ao exílio, a gente pode depois continuar conversando, eles vão ter uma vida modesta na Europa, até morrer o pai do Gastão, que, então, o deixa numa situação um pouco mais confortável. Eles nunca puderam frequentar também a aristocracia europeia, porque eles não tinham dinheiro. Eles eram príncipes pobres. Então, aquelas festas magníficas, né, da qual participaram alguns. A Eufrásia Teixeira Leite, por exemplo, participou de muitas dessas festas e conhecia o chamado Grand Monde, tanto em Paris quanto em Londres. Mas eles não tinham dinheiro nem para se vestir, não tinham joias, não tinham aparato, não tinham nada. O Gastão se queixava o tempo inteiro, né, das despesas que Isabel fazia. Então, eles têm uma vida modesta. E aí eles compram um castelo na Normandia, que eles vão apenas restaurar a capela, porque ela continua extremamente católica, e lá vão ver o desaparecimento dos dois filhos, sobretudo do segundo filho do Luís, que é, enfim, uma figura bastante carismática, muito interessante, e do Totó, Luís, vítima de doenças contraídas durante a Primeira Guerra, e o Totó, o Antônio, num acidente aéreo próximo a Londres. O Pedro vai fazer um casamento completamente fora daquilo que a Isabel e o Gastão gostariam para ele, e eu, inclusive, tive essa documentação toda na Bélgica entre as mãos. A Isabel fica muito incomodada, porque ela quer uma princesa de sangue, ela quer que o filho realmente tenha foros, né, para frequentar e fazer parte do Gotha, do famoso livro das casas aristocráticas, mas ele prefere se casar, enfim, com não exatamente uma plebeia, mas uma moça que tem menos sangue azul do que era necessário, e aí é uma troca de cartas desesperada entre o Conde d'Eu e a Casa de França, para que esse casamento seja reconhecido, para que ela seja incorporada ao Gotha, e aí são vários trâmites, e a gente vê que a opinião da Casa de França sobre a aventura brasileira nunca mudou, né, porque o que eles dizem é: bom, vocês fazem melhor se ocupando em recuperar o trono que vocês perderam, ou teriam feito melhor, cuidando melhor desse trono, do que agora vindo pedir para fazerem parte do Gotha, e etc, etc. São pessoas adoráveis, a gente acaba se envolvendo com a meiguice, com a ternura dela. Eu acho que ela não tinha aspiração nenhuma a ser a imperatriz do Brasil. Aliás, eu digo isso, né, eu digo que ela, da mesma maneira que tem aquele livro fantástico sobre o homem que não quis ser rei, ela foi a mulher que não quis ser imperatriz, porque toda a correspondência da Isabel sobre os períodos de regência e de vida política são eivadas de palavras como detesto,
não gosto, me cansa, não entendo nada, não é meu assunto, não nos interessa. O Gastão também usa muito esse não nos interessa a vida política. Dom Pedro, de fato, não prepara a filha para assumir o lugar dele. Aliás, eu já tinha mostrado no Príncipe Maldito que ele fica muito em cima do muro, a gente não sabe até o final se é o neto ou se é a filha. Ele dá várias demonstrações e manifestações de que gostaria de ver o neto também no trono, mas, finalmente, não vê ninguém no trono. E é um casal adorável. Ele é um homem de uma lucidez fenomenal. Ele, a partir de 1880, escreve sempre para a França, dizendo que ele sabe que eles não vão terminar os dias aqui, que os dias do Império estão contados. Quer dizer, a antena do Gastão é uma antena formidável. Ele, quando volta da Guerra do Paraguai, o Partido Liberal tenta cooptá-lo, ele não pode absolutamente se manifestar, quer dizer, ele também, frente a toda a barreira que Dom Pedro II fazia, qualquer manifestação dele, ele acaba se afastando do próprio Partido Liberal, que o valorizava e que reconhecia nele, enfim, valores de um dirigente político, intuições de um dirigente político. Vale a pena dizer que ele tem uma atuação fantástica, né, na Guerra do Paraguai. Ele é muito bravo, ele é muito corajoso, e é o próprio general Osório quem o reconhece. E ele faz, curiosamente, a libertação dos escravos no Paraguai, mas não vai participar da libertação dos escravos aqui, como nós imaginamos ou contam epidermicamente a maior parte dos livros de escola, né? Então, eu acho que a gente pode abrir para as questões. É tanta coisa, eu mexi com tanto documento, foi tanta correspondência, e eu posso dizer a vocês que o arquivo do Museu Imperial, sobretudo para quem sabe ler francês, tem, tintim por tintim, o dia a dia desse casal. E eu, o tempo todo que eu trabalhei em cima deles, a sensação que eu tinha é que eu estava ali nos salões ouvindo a conversa, ou que eu olhava através do buraco da fechadura do quarto deles, porque, realmente, sobretudo as cartas do Gastão são extremamente minuciosas, e elas contam o desenrolar, a vida diária de um casal que foi muito feliz, né, mas que terminou sem o happy end, porque ficou sem o terceiro reinado. Então, acho que podemos abrir para a conversa. Se quiser bater um papo. Eu queria agradecer a presença do nosso reitor da Faculdade de Sabará, aqui presente, o doutor Guerra, que muito me honra, o doutor Ângelo Osvaldo, também presidente do IBRAM, que esteve aqui até agora. Muito obrigada. Eu tenho muitos amigos monarquistas aqui, em Minas e no Rio de Janeiro, que já entenderam que eu não sou o padre Serafim Leite, não faço vida de santo. O padre Serafim Leite é que gostava, só contava milagre, coisa bonitinha. Mas eu acho que o bonito da história é nos aproximar da complexidade dos nossos personagens históricos. Eles são como nós, feitos de carne e osso, com problemas, inseguranças, medos, amores, como a gente vê, ternura, né, nessa bonita família. E foi isso que, mais uma vez, eu quis trazer para os meus leitores. Então, estou à disposição, quem quiser bater um papo. Obrigada. Mério, eu queria te fazer uma pergunta. Você deixou claro o tempo todo que a princesa Isabel não queria ter nenhuma responsabilidade, nenhuma função política no Império. E ela assina a lei de abolição no momento que os pais estão na Europa. Será que isso, assim, como eles não deixavam nem ela, nem o Gastão ter nenhuma participação, foi uma forma de enfrentá-los, assinando a lei da abolição no momento que eles não estavam no Brasil? Não, eu penso, Rai, que se hipóteses existem, que nós podemos considerá-las, porque é um momento que vários historiadores também já se debruçaram sobre ele. Há dois movimentos em pinça. Primeiro, os monarquistas entendendo que, se a princesa Isabel não fizer alguma coisa, ela vai perder o terceiro reinado. Quer dizer, há uma espécie de visão geral, né, de que as coisas estão periclitantes, o Partido Republicano está cada vez mais forte, e é preciso que ela faça alguma coisa, inclusive para aparecer, porque eles não tinham muita vida social. É importante que se diga isso. Eles não eram pessoas que transitavam, né, tanto na corte, no Rio de Janeiro, quanto em Petrópolis. Eles tinham uma vida realmente muito familiar, muito privada, recebiam pouco, tinham poucos amigos, as amigas delas são as amigas de infância. Eles não têm relações, por exemplo, com os representantes diplomáticos, que era uma coisa fundamental.
tal, né? Não, eles viviam ali sempre em torno das mesmas pessoas, o que vai enfraquecê-lo politicamente depois. Mas os monarquistas e os anti-abolicionistas entenderam que esse era o momento que a princesa tinha que fazer alguma coisa para salvar o império. E, por outro lado, o que a gente percebe também é que esse é um momento em que é preciso ouvir o clamor das ruas, né? O Brasil todo está unido em torno do processo de abolição, até os monarquistas liberais, né? Então, o que nós temos é um grupo pequeno de cafeicultores, sobretudo do norte fluminense, do Vale do Paraíba. São Paulo já não tinha praticamente escravidão. Então, são essas pessoas que ainda, de maneira bastante resistente, e aí vão acusá-la de tudo. Quer dizer, para os republicanos, a assinatura da Lei Áurea foi uma grande vitória, porque colocou do lado dos republicanos os fazendeiros todos que ficaram desgostosos de terem perdido seus escravos sem nenhuma indenização. Aliás, o Gastão tem lucidez bastante para escrever sobre isso, dizendo, olha, vamos nos ferrar, né? A falta de indenização, e há, inclusive, rumores de que Dom Pedro II teria cobrado, mas como? Foi muito apressado, tinha que demorar um pouco mais, porque o problema todo era a indenização que quebraria o Brasil, né? O Brasil estava muito pobre, não era absolutamente um momento de pujança econômica, havia também um problema de balança. Eu mostro tudo isso, né? De preços altos, de inflação, e isso tudo ajudou também a colaborar para que se tentasse criar, tanto do lado dos monarquistas quanto dos republicanos, um impulso para a abolição. Primeiramente, saber assim, quanto do seu tempo diário você se programou para poder escrever o livro, né? E em termos assim de realização profissional, as suas atividades são focadas na escrita, ou também você exerce outras coisas, como lecionar e tudo, né? Queria saber sobre a sua vida mais profissional do dia a dia. Obrigada, Henrique. Obrigado. Você quer também meu signo? Olha, Henrique, eu tive uma educação extremamente estrita. O meu pai não era absolutamente o Duque de Nemours, mas era uma pessoa também muito severa. E eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. Eu escrevo 6 horas por dia. Eu moro na roça, durmo com as galinhas, acordo com as galinhas. E, em geral, às 7 horas da manhã eu estou no computador, né? E aí eu vou até praticamente a hora do almoço, e à tarde ainda escrevo um pouco, e à tarde eu escrevo, eu organizo a minha documentação. Realmente eu tenho um dia todo voltado para os livros que eu estou fazendo. Eu organizo a documentação e a bibliografia que eu estou usando, meus livros todos, eu acho que, malgrado as críticas, gostar ou não gostar, ninguém é unanimidade, e a unanimidade a gente sabe que é burra, mas eles são baseados em enorme bibliografia, inclusive bibliografia mais atualizada possível, né? E eu, então, procuro organizar tudo que eu vou escrever no dia seguinte. E aqui eu durmo com aquilo na cabeça, de maneira que, de manhã, eu faço isso com relativa facilidade. Agora, existe um fator que é preponderante. Eu adoro escrever. Tem gente para quem a página branca é um sofrimento, fica ali, como é que eu vou fazer, como é que eu vou começar? Para mim, não. Quando eu estou na frente do computador, não sei, parece que eu estou conversando com aquelas pessoas. Depois volto a dizer, o caso da família imperial, eu já tenho uma tal intimidade com o arquivo, com os personagens, que tudo flui com muita naturalidade. Eu gosto muito, muito, muito do que eu faço. Eu acho que o historiador, ele tem que ser uma espécie de grande animador de si mesmo e da cultura brasileira. Eu tenho um compromisso com isso e eu me dedico de corpo e alma. E, uma vez por semana, eu saio lá da chácara e vou até o Rio de Janeiro, onde tenho o privilégio de ser professora de uma pós-graduação de uma faculdade privada. Quando eu saí da Universidade de São Paulo, foi um escândalo. As pessoas não entenderam como é que alguém deixava, afinal de contas, é um cargo vitalício, a gente depois é velado lá quando morre na faculdade, todo mundo chora, ou chora lágrimas de crocodilo, não sei. Mas, enfim, tem essa coisa, né? Afinal de contas, a maior casa da América Latina, mas eu tinha essa vontade muito grande de escrever e fui muito criticada por ter ido para uma faculdade privada. Eu posso dizer para todos aqueles que têm ambição de serem professores, as faculdades privadas, hoje elas têm um nível excepcional, essa na qual eu estou, eu divido, enfim, as minhas atividades com jovens professores como você,
gente muito comprometida, né? E eu estou recebendo lá, e isso é uma coisa muito interessante, um público que é totalmente diferenciado do público da faculdade pública. São homens e mulheres maduros, em geral, com mais de 30 anos, que já têm uma atividade profissional, sabem ler e escrever muito bem, e para quem o mestrado de História é alguma coisa que vai trazer um complemento, do ponto de vista da informação e da formação, né, e vai dar um upgrading na carreira. Isso é uma coisa que hoje nós não podemos ignorar. Eu acho burro empurrar para baixo do tapete que as pessoas queiram progredir graças ao mestrado, né? E eu não tenho dúvidas que fazer um mestrado de História, para quem gosta de ler História, é muito mais agradável e, por que não dizer, muito mais fácil do que fazer um mestrado de Economia ou de Direito. Então, nós temos alunos de muito bom nível, são advogados, são economistas, são jornalistas, são administradores, e tem sido um prazer, porque é um pequeno grupo, e eu sou uma grande entusiasta do ensino privado. Eu acho que há pessoas muito dedicadas, muito comprometidas, que ainda encontram tempo para fazer as suas pesquisas. Então, para mim, tem sido um bem, uma dádiva. Eu vejo isso como uma experiência muito boa. Mas eu posso te dizer que quem mora na roça e acaba dando bom dia a cavalo, porque a gente não tem com o que conversar, a minha cidade é tão pobre que não tem cinema, não tem biblioteca, tem uma única livraria, aquelas livrarias de interior que vendem livro escolar, não tem, só tem, obviamente, 40 tons de cinza, né? O resto não tem. Mas então não tem vida. Você acaba realmente muito envolvido com o que você está fazendo. E como eu adoro escrever, eu não tenho problema. Interessante que, ao escutá-la agora, eu também sou apaixonado pela história do Brasil. Eu acho que vários fatos da história do Brasil é uma coisa... Dá um livro, né? Agora, o interessante é que a sua fala toda... Você se referiu muito à Condessa de Barral e praticamente não falou da Teresa Cristina. A Teresa Cristina não teve nada a ver com a Lei Áurea, com a proclamação da República no final do Império? Fábio, né? Fábio. Fábio, não. Lamento informá-lo, não bem grande, sonoro, não. A Teresa Cristina foi realmente uma figura muito apagada. Ela é um casamento infeliz, né? Ela é uma mulher de poucos recursos intelectuais, extremamente religiosa, vinda de uma família, os Bourbon Parma, muito religiosa, uma mãe louquíssima, como você bem deve saber, a tiracolo com o seu amante, que era um sargento, ou coisa que o valha o tempo todo. Ela foi criada pelos avós, uma corte paupérrima. Ela tem soi-disant interesse por arqueologia, tanto é que traz aquelas ânforas, mas nunca desenvolveu nada no Rio de Janeiro que dissesse respeito à sua vida intelectual. Ela é extremamente apaixonada pelo marido. É muito bonitinho isso. É bom quando a gente vê o lado humano das pessoas, né? As cartinhas dela para Dom Pedro II, logo que eles se casam e que os filhos homens ainda estão vivos, são adoráveis. Cada vez que ele vai para Petrópolis, ela escreve desesperada: volte logo, estou com saudades, venha ver nosso filhinho. Ela é muito amorosa, né? Mas, realmente, a chegada da Condessa de Barral, eu acho que deve ter sido um tsunami na vida da Teresa Cristina. Desculpe, Fábio. Não, porque sobre a Condessa de Barral não teve filho com o imperador? Não. Ela já era mais velha do que ele, 9 anos. Foi uma belíssima história de amor que eu descrevo naquele meu livro sobre ela. Eu digo, foi uma amizade de 4 estações, ou talvez de 3, primavera, outono e inverno, porque no verão da vida deles, eles estavam, cada qual casado para o seu lado. Mas ele foi de uma fidelidade absoluta a ela, fazendo versinhos, inclusive, no final da vida, depois que a Teresa Cristina faleceu, mas na própria correspondência das meninas sobre a Teresa Cristina, né, a gente vê que a Barral fascina tanto aquelas meninas pela sua feminilidade, pelo seu chique, pelo fato dela conhecer as grandes cortes europeias, dela ser uma excelente contadora de histórias, dela falar um francês impecável, dela animar, dela ter trazido música, luz. Ela abriu as janelas daquele palácio, né? Colocou Dom Pedro para se corresponder com, aspas, sábios europeus, ou correspondência, uma troca de cartas. Eu mando um livro, obrigada, recebi seu livro, mando outro. Quer dizer, verdadeira correspondência. Quando a gente chega nos
arquivos reais da Bélgica, e que a gente entende que era possível uma mulher escrever 1000 cartas por mês, a gente entende que não tem correspondência da família imperial no Brasil, né? A não ser do Conde d'Eu, que escrevia muito. Mas, só para continuar na tua questão, ela tem uma vida com ele até a morte do segundo filho. E, a partir daí, é como se ela realmente se extinguisse. Ela torna-se uma mãe que se limitava a marcar o horário para as meninas virem brincar com as filhas. Ela não interfere diretamente na educação das meninas, que, aliás, passa para a mão do pai e da Condessa de Barral, tão logo ela chegue. Eu lembro também, para quem acredita, que a Isabel tinha milhares de aulas, tinha mesmo, coitadinha, 8 ou 9 horas de aula por dia, mas todos nós que somos educadores sabemos que a quantidade de aulas não significa absolutamente compreensão dos conteúdos. Qualquer professor de classe, de escola, sabe disso, né? E ela sabia tão pouquinho, a Barral, inclusive, escreve se queixando para o imperador o tempo todo, que ela vivia dizendo que estava com dor de barriga, com dor de garganta, para não ficar nas aulas. Quando ela chega em Recife pela primeira vez, ela escreve para o pai, dizendo: mas o que houve mesmo aqui? O que aconteceu com os holandeses? Quer dizer, ela não tinha a menor ideia, né, do que tinha se passado em Pernambuco. Mas, enfim, ela não influencia absolutamente. A correspondência das meninas maduras mostra que há uma espécie de fosso, né? A Leopoldina, então, que vai para a Europa, pouco escreve para a mãe. Ela não mantém correspondência, ela é de uma grande família. Ela é sobrinha da Amélia, rei dos franceses. Ela não escreve praticamente para a Amélia, não há praticamente correspondência dela para a Europa. E, quando Isabel se casa, tudo que o Conde d'Eu quer é ficar longe de São Cristóvão. Isso está no livro, numa carta dele, né? Porque ele acha que ela se pudesse, botaria Isabel debaixo das asas e que eles não teriam vida própria, não teriam vida particular. Então, a gente vê os bilhetinhos dela. Estou te mandando pelo Negro Sebastião uma compota de sei lá, goiaba, ou de mamão, ou estou te mandando um passarinho, porque eles colecionavam essas aves silvestres e tal. Então, não passa disso. O seu pai está não sei aonde, né? O episódio dramático que eu descrevi no Príncipe Maldito, do embarque dela, que era uma mulher pesada e doente, né? Quando eles vão para o exílio, e a princesa Isabel está passeando, né, quando ela morre. E o que me chocou é que, um mês depois da morte da mãe, eles estão passeando, porque tem uma carta da Mandinha, amiga dela, para o Brasil, dizendo: bom, nós estamos aqui no Hampelmayer, em Cannes, que é a cidade mais badalada da costa francesa, né? Estamos aqui no Hampelmayer, que é uma confeitaria badaladíssima. Estamos aqui nos divertindo e percorrendo as lojas. Quer dizer, um mês depois da morte da Teresa Cristina, não houve luto por essa mãe. Essa mãe não foi, digamos, uma perda muito significativa. Merece um estudo se nós encontrarmos documentos. Ela tem um diário muito sucinto, que, aliás, está lá no Museu Imperial, em que ela se limita, sobretudo nas viagens que ela faz à Europa e que ela encontra Barral, ela se limita a marcar em italiano: a Condessa se foi, a Condessa chegou, né? Nada mais. E, curiosamente, na segunda regência de Isabel, que o Dom Pedro sai daqui muito doente, mas que, na hora de embarcar, ele já está ótimo, já tinha esquecido as doenças todas, e chega lá, abandona a coitada da Teresa Cristina, que essa, sim, está muito doente. A Barral, que tinha sido a grande paixão da vida dele, e junto a quem ele ainda insiste, né? Em encontros, ele invade o quarto dela à noite, exigindo vê-la. Enfim, tudo isso está bastante relatado nesse livro sobre a grande paixão deles. É ela que vai se ocupar da Teresa Cristina, porque o Dom Pedro não dá pinóia para a mulher, ela está doentíssima, ela provavelmente está deprimida, uma mulher completamente abandonada, tinha perdido a filha, né? E é ela quem vai também apoiar. Eu acho que ela fica muito ressentida com a Isabel, que vai ter a vida dela, o que é muito justo, uma jovem recém-casada, apaixonada pelo marido, e ela, mais tarde, vai apoiar o Pedro Augusto contra a Isabel, naquele sombrio e golpe não realizado. Tá? Boa noite, meu nome é Júlio, parabéns aí pelo trabalho. Bom, eu gostaria de saber de você a sua opinião. Afinal de contas, a princesa Isabel foi uma heroína ou uma vilã? Alguns escritores estudiosos defendem que realmente foi uma vilã, porque a abolição teria sido um desastre, ou seja, libertar um monte de escravos
e deixá-los à revelia, né, sem emprego, analfabetos, sem condição de sobreviver. E daí pode ter gerado aí as favelas, a pobreza e a miséria que nós temos hoje aí racial aí no Brasil. Gostaria de ver a sua opinião a respeito. Eu acho que não existem heróis nem vilões, quer dizer, somos todos seres muito complexos e senhores de reações ditadas, modeladas, moduladas pelas circunstâncias que estamos vivendo, né? Como dizia o grande filósofo espanhol, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Então, é um pouco o caso de todos esses personagens. Eu acho que a Isabel é, sobretudo, uma mulher muito dócil, muito meiga, que adorava cuidar de casa, ser mãe de família, não tinha nenhum interesse pela política. Aqueles que acham que seria possível um terceiro reinado com Isabel, não vejo qualquer sombra de possibilidade disso. Aliás, os monarquistas ficaram tão enfraquecidos depois do golpe republicano que o próprio Luís, que vem ao Brasil na tentativa de articulação do movimento monarquista, ele acaba escrevendo, dizendo, bom, mas não tem ninguém, eles não têm dinheiro, são meia dúzia de gatos pingados, nós não vamos nunca, jamais conseguir fazer reviver a monarquia no Brasil. E o Conde d'Eu, que é procurado também por alguns monarquistas na França, ele os considera tão ingênuos, e isso eu boto no livro, né, tão atoleimados, tão atarantados, que ele diz, bom, mas parece que eu estou no meio de conspiradores sérvios. Vocês lembram que os conspiradores sérvios são aqueles trapalhões. Bom, depois nós vamos ter o atentado contra a Sícia, a morte dela, e depois a Primeira Guerra Mundial, que tem lugar ali na Iugoslávia mesmo. Mas, enfim, é tudo muito mal arrumado, né? Mas, para voltar à sua questão, eu acho que o grande trabalho da história hoje é mostrar que não existem heróis nem vilões, tudo é complexo, as reações são ditadas pelo momento. Então, daí a importância, e é por isso que eu me esforço tanto, em dar, né, a ver para o leitor o momento. Quer dizer, é preciso saber o que está acontecendo nas ruas do Rio de Janeiro, é preciso saber onde é que estão os quilombos. O Palácio de Laranjeiras, o famoso Palácio Isabel, os ovos vinham dos quilombos ali de Laranjeiras, né? Quer dizer, você tem uma cidade africana no Rio de Janeiro, o que está acontecendo em Londres, o que está acontecendo em Paris. É esse contexto que vai empurrar para as decisões políticas, né? Não se pode extrair o personagem do seu momento histórico. Então, daí o esforço enorme, e esses livros são trabalhosos, e como eu falei, Henrique, né? Para o Henrique, o meu trabalho é, inclusive, de consultar o melhor da bibliografia para que nada fique de fora, né? A Veja, que foi generosíssima com o livro, deu 4 páginas, o articulista, o Jerônimo Teixeira, diz, bom, mas o Conde d'Eu foi responsável pela degola, né, numa pequena cidade na Guerra do Paraguai, como diz o Francisco Doré de Otto, que é o maior historiador sobre a Guerra do Paraguai. Acontece que, depois dele, né, um outro historiador que publicou na Folha de São Paulo um trabalho belíssimo, mostra por A mais B que não houve essa degola. Eu fiquei com a segunda interpretação, porque o historiador ele tem que ficar sempre com a última interpretação que foi dada sobre aquele fato histórico. Então, eu acho que há muito o que estudar. Eu concordo com o Fábio, a história do Brasil está aí para a gente estar repensando, refazendo, mas é sempre bom lembrar que é um verbo no gerúndio esse que a gente conjuga, né? Estou fazendo história. Ninguém fez história, não existe isso. Nada é definitivo. Amanhã, num arquivo qualquer privado, num museu qualquer esquecido, a gente pode descobrir até uma carta, não é, de um chinês dizendo descobri o Brasil. E está ali o documento, a gente vai ter que repensar tudo que já foi dito sobre Cabral. Ou, enfim, eu acho que a Inconfidência Mineira ela tem, que é um tema muito caro aos mineiros, mas ela vem merecendo inúmeros estudos, né? Eu falava justamente com o doutor Cláudio, que também veio de Sabará, recentemente foi defendido uma tese, recentemente, não, há 2 anos, uma tese brilhantíssima na Universidade de São Paulo, mostrando que não só foi uma forma de sonegar impostos brilhantíssima, como teve até laranja, né, nessa sonegação. E as laranjas eram as mulheres, né? Então, heróis, Tiradentes teria sido um herói nesse contexto? Acho que não, né? Um estudioso do Rio de Janeiro, Eduardo Schnorr, também provou que ele era dono de terras ali no Vale do Paraíba, tinha fazendas. Quer dizer, tudo está, eu acho, por fazer, por contar. Mas o mais importante é que as pessoas se deixem
encantar pela história, porque nós não vamos ser cidadãos plenos nesse país se a gente não gostar da história do nosso país, se a gente não conhecer a história do nosso país. Então, eu acho que é importantíssimo, né, o esforço que vem fazendo. Aqui em Minas, vocês têm historiadores absolutamente fabulosos, o Figueiredo, Lucas Figueiredo, por exemplo, um jornalista brilhante, né, que vem fazendo um trabalho maravilhoso de contar bem a história, de contar a história. Né? Eu faço a minha parte da maneira mais apaixonada possível, como disse o Henrique, adoro o que eu faço, pretendo continuar fazendo. São compromissos, mas são compromissos com a cidadania, não é? Sabe, não é diletantismo, vou lá, corto uma rosa, cheiro a rosa, escrevo uma página, não é nada disso. É um trabalho pensando que as pessoas amanhã poderão conhecer melhor o seu passado e se sentirem mais brasileiros, enfim, eu acho importante. Eu gostaria de fazer 2 perguntas. Você falou que, na sua pesquisa, você consultou alguns jornais, os jornais da época. E, na sua percepção, a imprensa brasileira, naquela época, tinha um deboche em relação à princesa Isabel, um preconceito contra a mulher, a figura dela. Dá para perceber isso na pesquisa nos jornais. E a outra pergunta é sobre os remanescentes da família imperial brasileira. A gente tem a princesa Paola, o príncipe João. Você tem contato com eles? Já teve? Eles se manifestaram sobre os seus livros? Tem esse contato com eles ou não? Bom, Silvia, primeiro agradecer a sua presença, que a gente já se conhece de muito tempo. Você está aí com a senhora, sua mãe. Obrigada por estarem aqui. Eu fiz questão de consultar toda a imprensa, quer dizer, a imprensa republicana, a imprensa católica, a imprensa monarquista. Quer dizer, eu fiz um cruzamento, e o livro, inclusive, a bibliografia, traz todos os jornais que eu consultei. Quer dizer, para não haver dúvida, não consultou lá, porque é um momento também de uma imprensa católica muito ativa, né? Jornais para as famílias católicas. Eu lembro a vocês que é o momento do ultramontanismo, o Papa Pio IX, um Papa completamente contra a vida moderna, contra o egoísmo da vida moderna, o individualismo da vida moderna, a favor da desigualdade, não exatamente da escravidão, mas da desigualdade. Deus criou os homens diferentes, né? Quer dizer, esse é o clima da Igreja Católica nesse momento, obediência absoluta a Roma, né? Nós temos aí um momento de fechamento da Igreja Católica. Portanto, eu só não consultei os jornais espíritas, mas eu cito, inclusive, um jornal espírita muito interessante que também desacredita completamente do Império. Então, eu fiz um cruzamento, para não parecer absolutamente tendenciosa. É óbvio que os republicanos são indigestos, para não dizer quase que repulsivos. Eles realmente vão no calcanhar de Aquiles. Todas as acusações de que o Conde d'Eu exploraria cortiços, que são acusações mentirosas, partem dos jornais republicanos, ataques seríssimos à esterilidade da princesa. Ela é beata, ela é ignorante. As charges todas, aliás, tem coisas até muito engraçadas, né? Para a época, de muito humor. As cartas, por exemplo, que Dom Pedro II escreveria, humorísticas, né? Para o Gastão e para a princesa, tudo reproduzido, tem muita graça. Quer dizer, você vê que é uma imprensa fervilhante, cheia de ideias, que realmente quer atacar a família imperial e que querem promover a república. Por outro lado, a imprensa monarquista ela é muito interessante, porque ela procura edulcorar essa imagem da princesa. Mas ela absolutamente não se bate pela princesa, né? Eu mostro isso também. Quer dizer, ela não usa adjetivos detrativos, mas ela também não dá força, né? Nós vamos ter um movimento que depois o Viriato Corrêa vai chamar de isabelismo, né? E que surge logo depois da abolição, e que vai tentar promover Isabel de todo jeito. Inclusive, ela aparece em caixas de fósforos, ela aparece naquelas gravuras que todo mundo conhece, abrindo os braços, escravos ajoelhados no chão, ou agradecendo, levando um raminho de flores. Quer dizer, sempre essa imagem ingênua, como se o escravo não tivesse participado do processo da abolição, porque isso é uma coisa que é preciso sublinhar, né? Que a abolição nesse país foi feita por todo mundo que eu mencionei aqui, mas, sobretudo, por milhares de escravos, eram 600 mil na época, né? Que lutaram, fugindo, boicotando as máquinas, participando de quilombos do sistema, que era um sistema absurdo, né? Então, houve também essa reação e, portanto, essa personalização da Isabel, sempre como uma figura muito dadivosa, muito caridosa, sempre
mitificada como alguém muito ligado ao religioso, ao catolicismo, volto a dizê-lo, num momento em que o catolicismo está em baixa no Brasil, porque é o momento da chegada dos protestantes, da chegada das religiões africanas e do espiritismo, uma violência no sentido de consistência muito grande, né? Então, eu consultei toda essa imprensa para não parecer absolutamente parcial, e você vê um pouco de tudo, mas você não vê ninguém. Aliás, eu recomendo vivamente, para quem gosta de história, o livro Ordem e Progresso, do Gilberto Freire, aquela trilogia magnífica dele, é o último livro. O Gilberto Freire fez o primeiro ensaio de história oral no Brasil. Ele manda cartas para todas as pessoas que haviam participado do 15 de novembro, perguntando várias questões. Ele faz uma enquete, né? E é curioso como 90% das pessoas se lembram de Dom Pedro II. Uns se lembram carinhosamente, o bom imperador, o gentil imperador, o barbudo. Outros se lembram com desprezo. Outros são republicanos, são filhos de republicanos. Você vê toda, e eu mostro isso, a efervescência da maneira de pensar do Brasil nesse momento, né? Tem uma coisa engraçada, a filha de um monarquista que emprestava sua boneca para servir de efígie da República nas marchas republicanas. Você tem de tudo, né? Mas a princesa Isabel ninguém lembra, né? Todas essas enquetes que o Gilberto Freire fez, tem uma pessoa que lembra da princesa Isabel contra, sei lá, 100 que lembram do imperador. Tudo isso está bem demonstrado no livro. Quer dizer, todo esse esforço do isabelismo acabou colaborando, eu volto a dizer, para alimentar o caldeirão dos republicanos. É beata, fez tudo por caridade, não tem projeto político para o país, enfim, vai ser um retrocesso, vai querer impor a religião católica, os imigrantes europeus que querem vir de outras religiões não vão poder casar-se, enterrar seus mortos no Brasil. Quer dizer, o isabelismo, em vez de colaborar para consolidar a imagem, acabou esvaziando. Eu costumo mandar, né, eu tenho dito até que, como diz o poeta, por delicadeza perco minha alma, eu mando sempre para os familiares os livros que escrevo. Então, quando escrevi O Príncipe Maldito, mandei para Dom Tasso Saxe-Coburgo o livro, né? Ele não gostou do título, porque o Príncipe Maldito, ele preferia que fosse o Príncipe Abençoado, mas alguém que passa anos no manicômio, esquecido da família, realmente não pode ter outra designação. A Condessa de Barral, a neta dela, ela me disse, uma senhorinha maravilhosa, de cabeça branca, linda, com quem me encontrei várias vezes no Rio, ela me dizia: minha filha, você me redimiu, porque eu, durante anos na minha escola, eu ouvia que eu era a neta da amante do Dom Pedro. E isso, para mim, era uma vergonha. Uma senhorinha de 90 anos, imagina, 80 anos atrás, ou 70 anos atrás. E, como eu botei o epíteto A Paixão do Imperador, e mostro que houve realmente uma paixão correspondida, ela se sentia completamente com as dívidas todas sanadas e muito feliz. Tivemos um contato muito feliz. Quando eu escrevi sobre Dilermando de Assis, que foi quem matou Euclides da Cunha, mandei para as sobrinhas netas da Ana de Assis, foi ameaçada de processo. O livro saiu todo mutilado, sofri um processo de censura, foi uma das coisas mais desagradáveis que eu passei na minha vida, e ameaça de morte. Essa ainda foi boa, né? E a família, o Joãozinho, jogava futebol com meu irmão, conheço ele desde pequeno, né? Eles não conhecem nada da história da família. O Joãozinho vive comprando biografias, quer dizer, ele sabe pouco da história da família. A Paola, confesso que eu não leio caras, mas eu sei que ela aparece muito na revista. Não tenho a menor ideia. Agora, existe um lado da família. Acho que é Dom Bertrand, que hoje teve a gentileza de encomendar um livro. Eu gostaria até de conhecê-los, mas eu não tenho tido oportunidade de estar mais com essas pessoas, mas quero dizer que, apesar de ser muito, às vezes, um pouco crua com a família, eu recebo dos monarquistas as maiores provas de apoio. Recebo muita documentação, muita gente me escreve dizendo: olha, está faltando, leia esse artigo que está numa revista que foi publicada, sabe, numa pequena cidade do interior pela prefeitura, e é importante. Então, esse apoio eu acho muito importante. Eu acho que os círculos monárquicos estão entendendo que não é acreditando em herói, vilão, que eles vão perpetuar a imagem da família. Eu lembro sempre o belíssimo filme que foi feito sobre a rainha da Inglaterra, logo depois que a Lady Di morreu. Eu acho que muita gente viu aquele filme fantástico,
né? Em que ali o que se discute, a dor da rainha, gostava ou não gostava da nora, daquele papel maravilhoso daquela atriz inglesa, parecidíssima com a Rainha Elizabeth. Quer dizer, eu acho que é mostrando as coisas que a gente faz com que elas fiquem vivas, né? Agora, se você tiver que acreditar em lendas e tudo, eu acho mais complicado. O Brasil tem sido visto agora como a bola da vez, né, no mundo. Eu queria saber sobre a recepção a uma pesquisadora, uma historiadora brasileira na Bélgica, na Europa. Claro que eles sabem do seu currículo, das suas credenciais, e sobre o interesse dos pesquisadores e historiadores europeus sobre a história do Brasil. Se eles têm esse interesse, qual a perspectiva deles, também numa forma de complementar a história que eles, né, deles mesmos. Obrigada, querida, pela tua pergunta. Zero. O interesse deles é realmente zero, né? Nós vamos agora, eu tive a honra de ser convidada para a Feira de Frankfurt, mas a Nélida Pinhon é uma queridíssima amiga, nós estávamos almoçando juntos a semana passada, eu estava dizendo para ela, escuta, Nélida, e aí? Eu já fui convidada para a Bienal de Miami, realmente era um público muito pequeno, muito interessado no livro que eu fiz, chamado Fazendas do Vale do Paraíba, depois eu fiz Fazendas do Ouro, então as pessoas queriam mais ver imagem de fazenda, coisa bonita, livro de arte, mas um número mínimo de americanos, deviam ter umas 30 pessoas. E a Nélida estava me confirmando, quer dizer, a literatura brasileira, tirando Jorge Amado e Paulo Coelho, é uma perfeita desconhecida, né? Esse meu livro, do Príncipe Maldito, foi tentado tradução para o alemão, porque, afinal de contas, a vida dele é toda em Viena. Eles, a bola da vez, mas eu não sei nem até quando, porque a crise na Europa é muito grande, os editores também estão com dificuldade de botar de pé os seus próprios autores, os seus próprios livros, né? E o Brasil, lamentavelmente, continua muito. Eu vou muito para o exterior, eu sou casada com estrangeiro, com essa imagem do país, realmente, ainda a corrupção, né, muito grande, quer dizer, os casos todos de corrupção que nós temos ainda aparecem muito mais do que as bem-aventuranças que nós temos recebido. E, nesse momento, em particular, com inflação alta e tudo, nossa economia bastante fragilizada aos olhos daqueles que trabalham com os mercados emergentes. A recepção para o pesquisador brasileiro é muito boa, né? Nós somos considerados bons pesquisadores, pesquisadores sérios, então as portas estão sempre abertas. As condições de trabalho nesses arquivos, diferentemente do nosso Arquivo Nacional, por exemplo, em que você tem que encomendar com uma semana de antecedência o documento que você vai ver e ficar esperando. Arquivo de Cury, então, nem se fala, né? Você tem sorte quando descobrem o documento que você quer. Eu digo sempre que o melhor arquivo para se trabalhar no Rio de Janeiro ainda é o do Instituto Histórico e Geográfico, que tem muita coisa sobre o século XIX. A Biblioteca Nacional é uma loucura. Você lê um documento numa semana, você volta na semana seguinte, o documento sumiu. Eles têm um buraco negro lá dentro. Nunca mais você vai ver aquele documento que você viu. Então, eu recomendo sempre que se leve o celular para fotografar, para registrar que a coisa existe, porque, senão, você... Né, lá, não. Você pode chegar, você tem apenas que preencher uma ficha, mostrar seu passaporte, todas as condições de trabalho, as melhores possíveis. Eu trabalho ainda antiga, escrevendo, não preciso dizer que eu era a única, né, a fazer pontinha no lápis e a anotar, porque todo mundo está de computador ou está fotografando a documentação. Mas é muito interessante a gente perceber o Brasil visto de fora. E, no século XIX, tem uma fonte interessantíssima para quem é historiador, que é a imprensa que o Dom Pedro lia, que é o famoso Journal des Deux Mondes, o Jornal dos Dois Mundos, né? Primeiro, eles vão acabar com a Guerra do Paraguai. A gente fica achando que o Brasil chega lá, campeão, de jeito nenhum. Os europeus acharam que foi uma intervenção que os brasileiros fizeram no Paraguai. No início da guerra, a Europa estava contra o Brasil e a favor do Paraguai. Então, é interessante a gente acompanhar isso, porque pouco se sabe, né? A gente vê sempre a Guerra do Paraguai só pela ótica dos documentos brasileiros, mas é interessante ver do lado de lá. É interessante ver também os artigos que são escritos no Journal des Deux Mondes sobre a economia brasileira, sobre o atraso da agricultura brasileira, né? Então, essas questões todas estão refletidas na imprensa internacional, mas
a questão básica, né? Tem que saber ler francês. A gente hoje está com o monopólio da língua inglesa e espanhola, pouco se fala de francês, e o século XIX é o século da língua francesa, a correspondência diplomática toda é feita em francês. Eu, quando escrevi A Carne e o Sangue, me vali justamente do fato de falar francês para ler a correspondência dos diplomatas austríacos sobre a Leopoldina, né, que é péssima, aliás, e justamente é o olhar que o estrangeiro tem sobre o nosso Patropi. No Príncipe Maldito, na hora que a senhora refalou, como eu li em 2008, então pode ser que eu esteja confundindo. Ficou claro lá que, e na sua exposição, que a princesa Isabel não gostava de política, né? Essa relação dela com a política. Mas eu acho que no Zé Murilo de Carvalho, ele fala que ela fazia muita política, né? Porque o Dom Pedro viajou muito, ficou muito doente, né? Eu acho que ele ainda coloca uma tabelinha lá, mostrando o tempo, como que é grande essa atuação dela na política. Mas eu vou ficar com a última versão. Tá? E tem uma contradição assim, com o que a senhora falou, que fazer mestrado em História é fácil. Não, deve ser fácil matemática. História eu acho que é difícil. E, mais uma vez, parabenizar. E achei muito bacana o Príncipe Maldito, assim, de verdade. Obrigada. Eu acho que você vai gostar muito desse livro. Eu ainda não comentei com o Zé sobre esse livro. Até ficamos de nos encontrar, vamos almoçar juntos semana que vem. Eu acho que ele estava muito receoso, Valquíria, desse livro, por uma razão muito simples. O Zé não foi ao arquivo do Museu Imperial. E eu acho o seguinte, história é no arquivo. Né? Eu tenho pena que nas faculdades de História vocês percam tanto tempo, com todo respeito aos professores de teoria da história e tal, discutindo. Né? Porque a cada 2 ou 3 anos que passam, né, há uma nova teoria. E aí o aluno que está terminando já, se preparando para fazer o mestrado, já tem que correr atrás de novo de outros autores, sem contar os modismos aqui no Brasil. Né? O Evaldo Cabral de Mello que diz muito bem que é ridículo um país onde a gente tem que ler as histórias do moleiro Menóquio, do Carlo Ginzburg, para estudar a escravidão em Mato Dentro. E eu acho que o Evaldo tem toda a razão. Quer dizer, a gente vive subsumido, submetido a essas teorias que afastam o aluno do arquivo. Está tudo no arquivo. Né? Então, essa correspondência, eu sublinho muito isso, eu acho que é importante o historiador estar atualizado na sua pesquisa bibliográfica, né? e na sua pesquisa com documentos. É impossível fazer livro sempre para arquivo. Né? Você não consegue dizer nada de novo. Né? Então, esse livro, o que ele revela? Ele revela coisas absolutamente inéditas, que é a correspondência de dentro do palácio, contando o dia a dia. E a minha tese vai diametralmente na contramão do que ele está dizendo, porque eu penso as palavras que ela diz o tempo todo na documentação. E eu te agradeço de ficar com a minha versão sem ter lido o livro, mas eu acho que a minha versão é melhor e o documento está ali. Né? O documento é... Mas você vai sair muito bem no teu mestrado, tenho certeza. Vai fundo que vai dar certo. Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos vocês, da Mary aqui, mais uma vez, que ela está sempre aceitando os convites, sempre um papo, caminhando aí pelo Brasil com a gente, sempre um papo, atua não só em Belo Horizonte, mas também em Curitiba, atua em São Paulo, atua no interior todo de Minas, e a Mary, sempre que pode, está aí nessa caminhada com todos nós. Então, eu queria agradecê-la, agradecer a todos que vieram aqui. Muito obrigada.